Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje são os pontos 238 e 242. De que falam eles? Gente, hoje vai ser pedrada, viu? Nós vamos tratar hoje sobre o mistério de Deus como Pai ao longo da história. Nós vamos fazer uma caminhada muito bonita hoje, então gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo de hoje, tá bom? Bom, vamos lá. O que nos diz os pontos 138 a 142? Estão dentro da primeira parte e dentro do segundo parágrafo, o Pai. A revelação de Deus como Trindade, o Pai revela-se revelado pelo Filho. Dos pontos 238. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade ela é muitas vezes considerada como Pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. Isso é muito importante, tá? Mas ainda, Deus Pai, em razão da aliança e do dom da lei de Israel, seu filho primogênito, Êxodo 4, 22, também é chamado de Pai do rei de Israel. E é, muito especialmente, o Pai dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos anauim, entregues à proteção amorosa de Deus. Ponto 239. Ao designar Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos: que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente, e, ao mesmo tempo, que é bondade, solicitude amorosa para com todos os seus filhos. Esta ternura paternal de Deus também pode ser expressa pela imagem da maternidade, que indica melhor a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e a criatura. A linguagem da fé vai, assim, alimentar-se na experiência humana dos progenitores, dos pais, que são, de certo modo, os primeiros representantes de Deus para o homem. Mas esta experiência diz também que os progenitores humanos são falíveis e que podem desfigurar a face da paternidade, a face da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Não é homem nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humana, sem deixar de ser de ambas a origem e a medida. Ninguém é pai como Deus é pai. Ponto 240. Muito bonito isso que nós lemos aqui agora. Jesus revelou que Deus é Pai num sentido inédito. Não é somente enquanto Criador. É Pai eternamente em relação ao seu Filho único, ao qual eternamente só o Filho em relação ao Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Evangelho. Ponto 241. É por isso que os apóstolos confessam que Jesus é o Verbo que estava no princípio junto de Deus e que é Deus. João, capítulo 1, versículo 1. A imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. O resplendor da sua glória e a imagem da sua substância. Hebreus 1, 3. Isso mesmo. Ponto 142. Na esteira deles. Seguindo a tradição apostólica, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, a Igreja confessou que o Filho é consubstancial ao Pai. Quer dizer, um só Deus com Ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla, em 381, guardou esta expressão na formulação do credo de Nicéia e confessou:
o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Nossa, que profundos os temas de hoje, hein? Os pontos de hoje nos levam para muita reflexão. Vou tentar ser objetivo aqui, né? Porque vocês me conhecem, de vez em quando eu dou umas passeadas aqui, mas o tema de hoje, a fundamentação real dessa argumentação é extremamente importante para os senhores catequistas, porque eu já vi muito catequista tentando ensinar isso aqui, tentando mostrar isso aqui, tentando aperfeiçoar isso aqui de uma maneira um pouco falha, um pouco fraca, um pouco claudicante, né? Claudicante é manca. Ou seja, eu estou dizendo, não estou mentindo, mas não estou dizendo a verdadeira maneira com que deve ser dito. Então, muita atenção. A seção do Catecismo, do 238 e 242, ele esclarece a progressiva revelação do mistério de Deus como Pai ao longo da história da salvação. A invocação de Deus como Pai não é uma exclusividade cristã. Muitas religiões tratam Deus, chamam Deus de Pai, né? Allah, Abá, sendo conhecido em diversas religiões, né? Então, e não só religiões do livro, né? De origem judaico-cristã, não, outras religiões, né? Nos nossos povos originários aqui nós temos Tupã, né? o Deus que é Pai de todas as coisas, né? Que se concilia como com a mãe de todas as coisas, né? A mãe, Tupã, a mãe de Deus. Tem uma cidade, inclusive, no Paraná com esse nome. Mas vamos entender aqui, a invocação de Deus não é exclusivamente cristã. Ela é conhecida por outras religiões. No entanto, guardem isso muito bem claro. Em Jesus Cristo, essa designação ganha um sentido absolutamente único e inédito, pois ele revela a paternidade de Deus não apenas como Criador, mas como Pai eterno, em relação ao Filho unigênito, único gerado, o único Filho de Deus. É gerado, não é criado. Olha, dias atrás, o Papa Leão estava, digamos, numa de suas catequeses, ele fala muito claro, cuidado, gente. Pachamama não gerou Jesus Cristo, foi Maria, concebida sem pecado original. Ela gerou Cristo para nós. Então, a natureza não é divina, não é um outro Deus, não. Ela é uma criatura bela, linda, profunda, maravilhosa, mas ela não é a expressão mais profunda que nós temos de mãe. A expressão mais profunda que nós temos de mãe se condensa dentro de uma mãe humana, Maria. Essa revelação tem o seu ponto culminante na profissão de fé da Igreja trinitária, especialmente no Concílio de Nicéia, no Concílio de Constantinopla. Por isso o nosso credo niceno-constantinopolitano. Isso é, gente, são quase 60 anos de estudos dos teólogos. Os maiores padres da Igreja estavam trabalhando neste momento, que definiram a consubstancialidade do Filho com o Pai, homoousios, afirmando a divindade plena de Jesus Cristo. E teológica e biblicamente, nós temos todas as ferramentas para compreender isso de uma maneira muito bonita. A paternidade de Deus no Antigo Testamento, ela é muito clara, é muito patente e é latente no Novo. Deus é chamado Pai no sentido criatural. Tu és Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde sempre é o teu nome. Isaías 63, versículo 16. Também é Pai em relação ao povo de Israel. Israel
é meu filho primogênito, primeiro filho, primeiro povo que o acolheu como pai. Êxodo 4:22. Deus é pai do rei. 2 Samuel 7,14. É o protetor dos órfãos e das viúvas. Salmo 68, versículo 6. Entretanto, nós temos que entender que a relação de paternidade divina ela é coletiva e funcional, ligada à criação, criou todas as coisas. E aliança, fez uma aliança com o seu povo. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E isso é uma relação coletiva, funcional. Por outro lado, e é o ponto mais importante talvez dessa cena, a paternidade revelada por Jesus Cristo, ela tem outra dimensão. Jesus não apenas chama Deus de Abá, papai, papaizinho, Marcos 14:36. Mas ele revela uma íntima e eterna relação filial. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11:27. Eu espero que vocês visitem esses textos e visitem todas as notas de rodapé desses textos que eu estou falando, porque isso enriquece o vosso capital teológico. Aqui se nota que é uma relação ontológica. É uma relação interna de ser. É uma relação ontológica e eterna entre pai e filho, que não é adquirida no tempo, no espaço. Então ele não é criado. Mas ela é eterna, ela é consubstancial. Ou seja, a relação do pai, do filho, ou seja, do criador e do criante. Santo Agostinho tem uma visão muito bonita do amante e do amado. Cristo é o verbo eterno, amado. 1 João 1. Imagem perfeita do Pai. Colossenses 1,15. O amante. Resplendor da glória do Pai. Hebreus 1,3. O Espírito de amor. O Espírito Santo, ele resplandece o amor de Deus. O amor que cria, o amor que salva, o amor que caminha, o amor que gera. Não um amor seco, insípido, mas um amor vivo, latente, pulsante. A filiação divina de Jesus Cristo é substancial, tem a mesma substância divina. Portanto, revela que o Pai é, desde toda a eternidade, Pai do Filho. E o Filho é, desde toda a eternidade, o unigênito do Pai. A linguagem da fé é a transcendência de Deus. O catecismo vai ressaltar, embora se use uma linguagem humana entre pai e mãe, Deus transcende a toda a imagem criada. Deus não é homem nem mulher, é Deus. Catecismo 239. Isso é o eco de um princípio teológico chamado analogia. São Tomás de Aquino vai falar muito disso dentro da teológica. Nós conhecemos Deus por analogia. Talvez muito mais definindo aquilo que ele não é por aquilo que ele de fato seja. Em que as palavras aplicadas a Deus, elas dizem algo verdadeiro, mas sempre de modo analógico, não unívoco. Analogia, algo que se aproxima, mas não é unívoco. Unívoco é que se configura a coisa. Dentro do concílio de Niceia, em 325, define que o Filho é consubstancial ao Pai. A palavra que eu já citei várias vezes aqui, homoousios. Reafirmando que não há subordinação ontológica entre as pessoas da Santíssima Trindade. São divinas. Deus Pai é divino, Deus Filho é divino, Deus Espírito Santo é divino. São pessoas, mas a divindade é uma só. Esse símbolo aqui é um símbolo muito antigo. E aqui não está escrito, mas é assim: Pai, o Filho e o Espírito Santo.
O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. O Espírito não é o Pai. Mas o Pai é Deus. O Filho é Deus. E o Espírito é Deus. Ou seja, um único Deus, 3 pessoas e 2 naturezas, divina e humana. Existe, talvez vocês já tenham visto em muitas imagens esse gesto. Um só Deus, 3 pessoas e 2 naturezas. Né? O menino Jesus de Praga está posturinha. Né? Vamos olhar para o menino Jesus de Praga. Então, é algo muito bonito. Né? O Concílio de Constantinopla, 381, ele vai ratificar o que disse Nicéia e vai aumentar o grau de profundidade disso. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criada, consubstancial ao Pai, ou seja, usia a mesma substância. Os papas trabalham muito isso em vários períodos. Os nossos papas, assim, das últimas séculos e décadas, de maneira muito bonita, São João Paulo II, na catequese trinitária, ele vai, catequese tradente, né? Ele vai tratar desse tema muito bonito. E muitas audiências que os papas fazem, eles tratam desse tema, eles sempre reforçam esse tema. Uma audiência geral, se os senhores quiserem procurar no site do Vaticano, vocês vão encontrar isso. Se eu puder, eu coloco aqui embaixo depois o link disso. De 16 de 9 de 1987, o Papa João Paulo II fala numa audiência geral algo muito bonito. Eu não me lembro, era audiência, por que era essa audiência? Mas eu lembro que eu guardei, eu anotei isso. Eu estava... quando eu li isso pela primeira vez, eu estava fazendo... eu estava no seminário, né? E me tocou muito. A revelação do mistério trinitário atinge o cume em Cristo. Ele nos fala de seu Pai como aquele que o enviou e com o qual é um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem o Pai se revela. É muito bonito isso. O Papa Bento, teólogo Ratzinger, fabuloso, ele vai reforçar que a linguagem cristã sobre Deus tem a sua medida última na relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Tem uma obra do Papa Bento XVI, do cardeal Ratzinger, chamada Introdução ao Cristianismo. Na página 116, se não me engano, os senhores vão encontrar exatamente isso. Tem a sua medida última na relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. É a linguagem cristã. O amante e o amado amor de que fala Santo Agostinho é tratado por Bento XVI nessa realidade que ele chama de medida última. Ou seja, ela pauta todas as relações. É uma relação de amor entre o amante, o amado e o amor. Entre um pai, um filho que se unem e geram um espírito de unidade. O amor. Muitos teólogos falaram isso, desde a patrística até Karl Rahner, né, nos últimos Hans Urs von Balthasar, ele vai tratar também isso. Mas vamos lá, Santo Atanásio, um dos maiores defensores do homoousios, da consubstancialidade, ele afirma que o Filho é tão perfeitamente Deus quanto o Pai é Deus. E há uma só natureza divina. Um adendo aqui. Santo Atanásio viveu num período dos arianos, uma heresia que falava de hierarquias entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Santo Atanásio vem dizer o quê? Filho é tão perfeitamente Deus quanto o Pai é Deus. E há uma só natureza divina. Santo Agostinho, na sua obra De Trinitate,
né, de Trinitate, inclusive eu tenho ela aqui na minha biblioteca. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e, no entanto, não são três deuses, mas um só Deus. Por quê? Porque o que há entre eles é uma relação de amor. Um amor que cria, um amor que salva e um amor que inspira, que enche, que santifica, o Espírito que vivifica. Isso transborda. O amor de Deus transborda para a humanidade ao ponto de resgatá-la, de redimi-la, porque não há espaço para degradação nesse amor. São Tomás de Aquino, ele ensina que o nome do Pai implica a relação com o Filho. Assim, quando dizemos que Deus é Pai, professamos a geração eterna do Verbo. É bonito isso, né? Lá, olhando para o livro de Gênesis, façamos a nossa imagem e semelhança. O pensamento se dá a conhecer pela voz e se espalha pelo som. Pai, boca, Filho, som, Espírito. O pensamento se revela pela articulação mecânica da boca, mas se propaga por algo tão indescritível, tão, digamos assim, misterioso quanto a voz. A voz e o pensamento não são tangíveis, mas a boca é. É muito bonito usar essas ferramentas para dar catequese. Implicações pastorais e litúrgicas disso, gente, tem demais, tem demais. Você que é catequista, você que é estudante de teologia, toda a liturgia está configurada em cima disso. Pai, as nossas orações se dirigem ao Pai por Cristo no Espírito Santo. A estrutura trinitária na liturgia romana, a profissão de fé, o credo é trinitária, expressa a relação, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo. E o que repercute é que nós só somos cristãos e fazemos a comunhão dos santos nessa relação. Na vida moral, a filiação divina é recebida no batismo, é a transmissão deste amor, Pai, Filho e Espírito Santo, desta divindade, desta salvação. Somos filhos no Filho. É muito bonita essa relação. Somos filhos no Filho. Ele é unigênito. Nós somos filhos adotivos dessa graça que ama. A catequese batismal, portanto, ela deve enfatizar essa revelação, introduzindo os fiéis nesta comunhão. A base da vida cristã, não se esqueçam, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que se derramam sobre o mundo desde o Antigo Testamento, nos patriarcas, no povo de Israel que caminha sobre a coluna de fogo e de nuvem, uma proteção. Alguns profetas o consideram uma águia que protege os seus filhotes. É uma relação amorosa. Eu falei que hoje não ia me estender no tema, mas o tema é muito bonito, é muito, muito, muito profundo. Muito profundo. Me dá gosto falar desse tema com vocês. Espero que vocês peguem cada citação, e busquem conhecer mais. Busquem conhecer mais. Tá bom? Bom, esse foi o tema, né? O mistério de Deus como Pai ao longo da história da salvação. Nós vimos, né? Então, Deus é Pai, Deus é Mãe, mas aqui por analogia, não é uma expressão unívoca. Deus é Deus. Deus é Deus. Se nós somos pais, se nós somos mães, é porque Deus é Deus. Senão nós não seríamos geradores, criadores, protetores, guardadores, educadores. É porque Deus é tudo isso. É por isso que nós somos ou pais ou mães. E alguns são pais e mães ao mesmo tempo. Um professor, por exemplo, é pai e é mãe. É aquele que corrige, mas é aquele que manifesta a intenção de que o outro cresça, que gera conhecimento, que gera desejo. Então existe muito disso. Mas somos o que somos, vivemos o que vivemos
porque Ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, uma só fé, um só povo. Bom, gente boa, essa é a Escola Teófilos. Eu sou o professor Euclides e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.